Arro, seja bem-vindo ao canal Iluminadamente, eu sou o Joe Bauer, o criador desse canal. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta bem legal da Jaque Kali, que é uma inscrita aqui do canal, e ela perguntou: Joe, pode-se misturar as medicinas em um ritual? Eu percebo que em algumas casas de rezo pode, outras não pode, umas pregam que não se deve misturar as medicinas, outras que devem, e aí? O que é o certo, o que é o errado nessa história toda? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Mas antes de eu te falar sobre se pode ou não pode misturar as medicinas, não se esquece, deixa teu like aqui embaixo que ele é muito importante. Só continua aqui depois de dar o like, dá o teu like aqui embaixo que ele ajuda o YouTube a entender que esse canal aqui traz conteúdos relevantes para as pessoas. Ajude também se inscrevendo e ativando as notificações para receber mais vídeos como esse e compartilhando o nosso conteúdo nos grupos de WhatsApp, para o amigo ayahuasqueiro, para a tia, para o tio, para o avô, enfim, vai. Toca a ficha aí, ajuda a compartilhar, que assim você ajuda bastante o nosso canal, beleza? Agora vamos lá. Joe, pode-se misturar as medicinas ao longo de uma cerimônia? Existem alguns institutos, por exemplo, que quando vão divulgar uma cerimônia, eles divulgam que vai ter ayahuasca, sananga e rapé, ou que vai ter ayahuasca, tabaco e rapé. É possível essa mistura numa cerimônia? O que você acha disso? Deve ou não deve fazer? Pois bem, vamos lá. Para eu trazer para você essa resposta, eu pesquisei um pouquinho. Eu gosto de trazer alguns embasamentos para os vídeos, eu acho que assim fica legal para a gente ter uma clareza um pouquinho maior. Porque quando a gente fala sobre cerimônias com ayahuasca ou com as medicinas da floresta, a gente ainda adentra muito num campo de subjetividade. Afinal de contas, a ciência vem estudando o campo das medicinas ancestrais e das psicodélicas há bastante tempo. No entanto, os avanços, que já são grandes, eles ainda são muito limitados. Então, ainda ficamos dentro da subjetividade, tá? E com relação a isso, as pesquisas que eu fiz indicam algumas coisas. Por exemplo, que não há perante a visão toxicológica nenhum grande perigo entre a mistura ou a utilização de medicinas diversas ao longo de uma cerimônia, como a ayahuasca, rapé e o tabaco, que são comumente associadas dentro do movimento xamânico. Então é muito comum que você vá em uma casa de rezo que segue uma linha neo-xamânica, né? Que você vai ver durante um ritual as pessoas que estão ainda sob o efeito da ayahuasca também fazendo uma aplicação de rapé, uma aplicação de sananga e em alguns casos inclusive fazendo um ritual do cachimbo sagrado ou da chanupa sagrada com o tabaco e ali as suas ervas, né? E a ciência, aparentemente, embora ainda não tenha feito nenhum estudo específico sobre isso, indica pelo histórico e pelos relatos apresentados até hoje que não há, perante a visão científica e toxicológica, nenhum grande perigo, nenhum problema. Afinal de contas, até hoje não existiu nenhum relato ou nenhuma comprovação de algo negativo perante ou em comunhão com essas práticas, tá? Então, dentro da visão científica, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não há nada e nenhuma pesquisa também, carecem de pesquisas a respeito desse assunto. Agora, dentro de um contexto espiritualista, como eu falei no início, é extremamente subjetivo. Por quê? Algumas casas, alguns institutos podem fazer essas práticas e terem grandes resultados, terem experiências incríveis, experiências maravilhosas. Inclusive, há vários relatos de que a utilização de alguns tipos de rapé ao longo de uma cerimônia podem facilitar o processo de limpeza e todos que já consagram a ayahuasca sabem que ter um processo de limpeza é encarado, ainda mesmo que com subjetividade, como uma grande bênção. Afinal, inclusive a própria ciência indica que após os processos de limpeza tende-se a ter um momento de pico ou ápice da experiência mística e espiritual ao longo de uma cerimônia. Então,
em tese, levando essa linha de raciocínio, a prática do rapé diante de uma cerimônia pode facilitar ou até mesmo potencializar os efeitos da medicina central, que seria a ayahuasca, ao longo dessa cerimônia. No entanto, existem também os institutos que dizem que não se deve misturar as energias, que a ayahuasca possui uma energia e o rapé possui uma outra energia e o tabaco uma outra energia e a sananga uma outra energia, e que as medicinas deveriam atuar isoladamente. Estão errados? Também não estão errados. Afinal de contas, dentro desse tipo de instituto pode-se estar pregando uma segurança maior ou uma cautela maior, exatamente pela linha ao qual essa igreja ou essa instituição já vem seguindo, ou até mesmo pela falta de mais conhecimentos a respeito da área. Não há, então, como a gente indicar, né, Joe, é certo ou é errado. Não, não há nem o certo e nem o errado nesse caso. Há, sim, o bom senso. E o bom senso ele vai de acordo com os filtros, com a moral, com a ética, com os costumes e com as motivações às quais cada instituto e cada pessoa que frequenta vai ter ou não. A observação que eu faço aqui é que você que está aí do outro lado, que está assistindo esse vídeo, que você busque participar de uma casa, que você busque participar de uma cerimônia que se encaixe com o teu estilo, que se encaixe com o teu padrão, que se encaixe com aquilo que você também vislumbra como ideal para uma cerimônia. Por quê? Porque já se sabe, por exemplo, que o setting, e aqui quando eu trago setting, eu estou trazendo justamente essa visão científica que diz respeito ao preparo, ambiente e contexto ao qual você está sendo inserido, e se a gente for adaptar, então, trazer para a visão espiritualista, que é a que mais nos interessa, a egrégora ao qual você está fazendo parte, ela vai determinar cerca de 30 a 40% da qualidade da cerimônia para você. Então faz mais sentido que nós devamos se concentrar mais em querer saber do que se é permitido, se é legal, se é bacana ou não, você fazer a consagração de várias medicinas numa cerimônia, em você concentrar os teus esforços para entender em qual estilo de cerimônia faz mais sentido para você e traz mais efeito para a sua vida. Para alguns pode ser que essa mistura faça proveito, seja benéfica, e para outras não. Independente disso, eu acredito que por parte dos dirigentes é fundamental também ter uma certa coerência e ter uma certa prática de redução de danos com as pessoas que estão vindo pela primeira vez. Por exemplo, deixando a pessoa bem à vontade para optar por consagrar uma outra medicina alternativa ou não, como o caso do rapé, sananga, tabaco e tudo mais, tá? Então, não há o certo e o errado, o que há sim é apenas uma questão de você sentir e decidir o que vale, o que não vale, o que é mais bacana para você. Seguindo aqui o nosso instituto, por exemplo, as pessoas que vêm de primeira vez consagrar conosco, nós orientamos que fiquem apenas com a ayahuasca e que num outro momento, se assim quiserem, possam ter a experiência com as outras medicinas. Mas em compensação, aqueles que já estão habituados, que já estão acostumados com a medicina do rapé e do tabaco, tem um momento em que pode, embora o tabaco dentro do nosso instituto a gente só permita no final da experiência, até para não ficar com a fumaça toda no espaço, né? Então o tabaco é permitido no final da experiência, mas o rapé, a partir da segunda dose, que é no jeito como nós trabalhamos, é permitido para aqueles que já estão acostumados com a medicina, ok? Então, só para consolidar, não há certo nem errado, há o bom senso e a tua percepção e principalmente a tua experiência de perceber se essa casa, se esse instituto, se essa egrégora combina com a minha ou não, ok? Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações para receber mais vídeos como esse, deixa o teu comentário, inclusive, qual a tua opinião a respeito desse assunto, o que você acha sobre isso tudo. Eu quero conhecer melhor vocês, entender melhor o que vocês pensam a respeito desse assunto também, e assim a gente cresce, inclusive, somando mais conhecimentos e experiências. Afinal de contas, eu sou uma pessoa que antigamente dizia que não podia ter esse tipo de mistura e hoje eu já acredito que, inclusive, em alguns casos ela pode ser positiva, tá? Então, a gente vai mudando de opinião conforme a gente vai crescendo, amadurecendo e tendo outras experiências e ninguém está livre de também ter esse tipo de mudança de percepção ou opinião ao longo da vida e tá tudo certo, tá? Então, era isso por enquanto. Se esse vídeo fez sentido, deixa o teu like.
e vamos em frente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.